Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. E nesse vídeo aqui nós vamos falar, na verdade vou trazer um corte aí do canal da Jovem Pan Esportes, onde o Mauro César Pereira ele faz alguns comentários, ele traz algumas falas muito pertinentes, eu acho, algumas delas, relacionado a tudo que está acontecendo no Flamengo. Então o Flamengo atravessa, assim, em termos de resultado, atravessa um bom momento, apesar do jogo ridículo contra o Cuiabá no último domingo e daquela derrota vexatória por 3-0, ainda assim, quando consideramos o todo do Flamengo, o Flamengo atravessa um bom momento na temporada. O Flamengo estava invicto aí há 11 jogos, né? Então há 10 jogos. Dos 20 jogos, dos últimos 20 jogos, o Flamengo perdeu apenas 2 partidas. Então, querendo ou não, tirando todo esse contexto aí relacionado ao jogo de domingo, o Flamengo vem vivendo um grande momento, vem vivendo um bom momento na temporada. Mas algumas coisas estão acontecendo lá, que estão sendo aí divulgados pela mídia, que talvez podem contribuir de alguma forma para que as coisas não saiam como o esperado. Então, eu vou trazer aqui para você exatamente isso daí e vou pontuar em alguns momentos, se eu julgar necessário, vou pontuar, trazer alguns comentários, tá bom? Mas acompanhe aí a fala do Mauro César Pereira. Agora, tem um sério problema acontecendo ali dentro, que é a incompatibilidade do técnico com grande parte do grupo de jogadores. E aí, especialmente os reservas. O time ontem, nitidamente, os caras não queriam jogar. Estavam minhaca. Quando eu falo não querer jogar, é assim, o cara não está envolvido no jogo, ele não está deixando em campo aquilo que ele tem que deixar. É muito claro, salvo exceções, acho que o Bruno Henrique tentou, o Luiz Araújo acho que tentou, até no segundo tempo, jogadas individuais, porque nada acontecia, mas todos muito mal, errando demais, muitos erros individuais, o time muito desorganizado, e aí claro que tem as digitais do técnico também. E aí tem um problema de relacionamento que está havendo, que é o fato do Sampaoli. Ele não conversa com jogadores praticamente, ele só fala no dia a dia basicamente com a sua comissão técnica, agora tem menos um para falar, né? Porque foi embora, o agressor, e é uma relação fria, distante. Muito distante. Então, você pode dizer o seguinte: quando o Flamengo faz um bom jogo, é os jogadores pensando muito mais em si do que no grupo e o técnico. Uma coisa separada, são compartimentos. E passa da hora da diretoria entrar em ação e tentar juntar essas peças, na medida do possível, para levar até o final do ano. Olha, se vocês não se entendem, paciência, mas aqui temos que trabalhar, em primeiro lugar, o interesse do clube, porque ontem, claramente, os interesses do clube ficaram em segundo plano. Os jogadores não queriam jogar, não havia empenho, não houve organização. Por que o Gerson é titular do Flamengo? Qual foi o melhor jogo do Flamengo nesses últimos tempos? Contra o Grêmio. Grêmio. Todo mundo concorda? Sim. Gerson jogou? Não jogou. Mas não sai do time. Você pode insiste nele. Ontem fez mais uma partida medonha. O Pedro foi uma coisa absurda. E o gol que ele perde no final parecia o Gabigol quando cai no pé direito, né? Não chuta, não define. E o gol que o Pedro perde no final, claro que nós aqui nunca vamos falar de má intenção, de tal, mas é um lance bem esquisito. Não, e foi mais. Porque assim, ele chega perto da área, ele desacelera, parece faz que um espera pivô. o marcador chegar, Faz um e pivô. finaliza de calcanhar. Os zagueiros se antecipam todas as jogadas, ele não disputa. Quer dizer, sabe, o Gerson também, assim, uma partida indolente. Vários jogadores mal. O Ayrton Lucas, aí tem as coisas também que não dá pra entender. Quando saiu o Ayrton Lucas no intervalo, como ele levou uma pancada lá no tornozelo, né? No primeiro tempo, eu pensei, bem, tirou o cara por conta do jogo de quinta-feira. Aí o jogador dá entrevista na frente e fala que não. Não tô sentindo nada. Foi opção do técnico, ele improvisou o Thiago Maia. Aí não dá pra entender. Ele não tinha outro lateral, aí ele improvisou. Por que ele improvisou o Thiago Maia? E por ali aconteceram jogadas de gol. Então, assim, o São Paulo erra, os jogadores erram, todo mundo erra, e a diretoria ela precisa entrar rápido em ação. Eu não consigo compreender essa coisa também de jogador tem gostado do técnico, essa coisa é muito futebol brasileiro. Quando vai lá para fora, ele se adapta a uma outra realidade. Mas aí tem a contramão disso, que é o seguinte: é um técnico chegando num clube que tem jogadores que já ganharam títulos, que tem muito poder ali dentro, eles já derrubaram, deliberadamente ou não sei, mas já derrubaram com atuações ruins dos técnicos, certo? Você derruba o técnico, você joga mal, soma pro técnico. Aconteceu com vários aí recentemente, esse ano já teve, né? Então, se ele não muda nem um pouquinho a maneira de ser dele, não tenta se aproximar minimamente para ganhar os caras, fica muito difícil. Acho que também cabe a ele ter um pouco de sensibilidade de entender. Tem que ver que ele já se lascou várias vezes na carreira por isso. Aqui é diferente um pouco. Eu preciso desses caras. Agora, com o episódio do Pedro, era a oportunidade que ele tinha. Chamar o Pedro numa conversar com o grupo, tentar ser um pouco, criar uma relação um pouco mais humana. E aí tem jogadores, por exemplo, Rodrigo Caio. Ontem o Davi Luiz fez uma partida muito ruim. Ele vem jogando bem, ontem falhou em 2 gols, inclusive. Jogou muito mal o Davi Luiz. E vinha até fazendo partidas boas recentemente. Por que ele não dá uma chance para o Rodrigo Caio?
Ah, não vai renovar o contrato, também acho que se ficar se machucando, tudo não tem que renovar, paciência, segue a vida dele, ok, mas isso é uma discussão para a diretoria no final do ano. O cara não jogou nenhum minuto com ele, cara. Ele está à disposição. Você põe um time reserva, o rapaz não joga nem um minuto, o cara tem história no clube. Então, quando você faz isso, assim, é óbvio que os jogadores que estão há mais tempo... Pessoal, esse aqui é um ponto que eu queria falar, né? Nesse ponto aqui eu concordo com ele. O Rodrigo Caio, cara, é um cara extremamente esforçado, extremamente profissional. É um cara que sabe jogar, a gente já viu, a gente conhece, a gente sabe que o Rodrigo Caio é um cara bom, é um bom de grupo, é bom de bola, mas ele não tem chances com o Sampaoli. Eu também não entendo isso. Até o Pablo, cara, tá tendo chances, tá tendo minutagem, entrou de titular nesse último jogo. A gente até especulava que o Rodrigo Caio talvez fosse formar a zaga com ele por conta de problemas físicos envolvendo aí o Léo Pereira, o Fabrício Bruno e o próprio Davi Luiz. Mas ele optou por usar o Davi Luiz, que estava se queixando de dores, né, nos últimos dias, a usar o Rodrigo Caio. Eu não entendo isso. Talvez também nesse ponto aí eu concordo com o Mauro, talvez isso gere algum tipo de desconforto no próprio elenco. Nós vamos continuar ouvindo aqui. O clube, então, que gostam do cara, falam, pô, o cara não joga, cara, sabe? Eu nunca coloco o cara pra jogar. É evidente, cara. Sacanagem, óbvio. Cara, é assim que o que o colega pensa ali? Se fosse um cara detestado, o cara não é detestado, ao contrário, a rapaziada gosta dele. Todo mundo adora ele. Entendeu? Ele não faz mal. Ele é um cara legal, então assim, um cara na dele, então o colega pensa que, pô, o cara, sacanagem, não bota o cara pensa, entendeu? Nunca joga, cara, nunca bota o cara. Então o São Paulo tem que se ajudar também, né? E não adianta, eu entendo que ele é desse jeito, eu acho que a grande responsabilidade aí é da diretoria. Contratar um cara, sabia como era. Ou prepara o terreno, ou faz uma mudança radical, porque está rolando uma incompatibilidade. O jogo de ontem não dá para ficar analisando pelo aspecto técnico e tático, pura e simplesmente. Tem a questão comportamental. Quando um time não quer, é aquilo ali. E eles não têm vergonha de perder assim. Esse elenco do Flamengo não tem vergonha de perder dessa maneira. Pessoal, eram esses os pontos que eu queria trazer, né? Ele fala aí sobre o Gerson. Eu acho que o Gerson realmente tem estado abaixo daquilo que ele pode produzir. Não acho que é o caso de tirá-lo do time, eu acho que não. Eu acho que ele ainda contribui bastante, né, para a evolução do time. Pode dar mais, é verdade, mas eu não acho que seja o caso de tirá-lo do time. Mas com relação ao Rodrigo Caio, cara, meu coração só de ver a angústia daquele cara. Eu sei que ele quer jogar, eu sei que ele tem sentimento pelo time, e eu sei que ele, como profissional, as lutas que ele tem enfrentado, as batalhas que ele tem enfrentado têm sido duras, né? Porque nenhum profissional quer ficar de fora, especialmente por conta de lesão. E agora que ele está recuperado, que ele está à disposição para jogar, e ele não é utilizado pelo treinador, eu acho que ele merecia ser uma chance, tá bom? Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, mas eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham aí dessas falas do Mauro César. Vocês concordam com ele ou vocês discordam? Deixa nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, eu te peço, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso canal. E se você já é inscrito, a minha gratidão, te agradeço mais uma vez, também te peço mesmo, curte, comenta e compartilha com mais um Rubro Negro para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negros.